Paz do Senhor, povo de Deus, aqui da Grande Rio Preto. Você nesse momento que está aí me vendo, me ouvindo aí pelo Facebook, nesta live maravilhosa, nós vamos fazer hoje um estudo da Palavra de Deus a respeito da oração com poder, né? Nós vemos hoje muitas pessoas aí dizendo sobre oração forte, né? Realmente, a Bíblia diz oração com poder, né? Então nós vamos aprender dentro da palavra de Deus o que é a oração com poder. Porque muitas das vezes nós oramos ao vento, nós ficamos orando, né, ao vento, e nós não recebemos as bênçãos de Deus porque estamos orando de uma forma totalmente errada na presença de Deus. Então o primeiro item aqui da oração, né, que a palavra de Deus nos fala, você pode aí acompanhar pela Bíblia, pega a palavra de Deus na mão, a palavra do Senhor, para que você possa aprender qual é a oração de poder. Oração de poder significa, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se não me falha a memória, está escrito lá assim, que esse povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Deus será na sua terra. Então, quando uma oração é feita, não é verdade? Uma oração de poder é aquela oração se humilhando na presença de Deus. O próprio Deus disse, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, tá? Primeiro tem que se humilhar diante de Deus. Sem a humilhação, não tem oração respondida segundo a palavra de Deus. Segundo as Crônicas 7,14. Não adianta a pessoa orar 2 horas, 3 horas, mas se ele não se humilhar, não tem como Deus responder a oração dele. Não tem como aquela oração ser uma oração de poder. Então, oração de poder é aquela quando a pessoa se humilha na presença de Deus. Aí sim, realmente, aquela oração é uma oração de poder. Então, o primeiro item é buscar a face de Deus. Então, quando a pessoa se humilha, é porque ele está buscando a face do Senhor, Deus. Então, ela se torna uma oração de poder, né? Uma oração poderosa. E eu tenho certeza que quando você faz essa oração poderosa, que essa oração se humilhando diante de Deus, com certeza absoluta, Deus vai te responder e vai sarar a sua terra, diz a palavra de Deus. Oração buscando a face de Deus, né? Não é aquela oração fazendo oração contra aquela pessoa, né? Não, a justiça pertence a Deus. Você faz uma oração, entendeu? Buscando a face de Deus. Os nossos problemas, quando ele entrega nas mãos de Deus, Deus sabe o que ele faz. Outro item da oração com poder é buscar ao Senhor de todo o seu coração, né? Então, quando a oração é forte, é poderosa, é aquela oração que você busca a Deus de todo o seu coração. Entendeu? É aquela oração sincera diante do Senhor. Esta é a oração poderosa. E quando a pessoa ora, a pessoa também precisa orar com confiança, né? Porque se eu orar com confiança, sem confiança, melhor dizendo, não tem como Deus responder a minha oração. Então, o primeiro item é você buscar a face de Deus, buscar ao Senhor de todo o coração, e também orar com confiança diante de Deus. Porque a oração sem confiança, ela é como a onda do mar, que ela vai e volta, vai e volta. Ela não prossegue, ela não chega ao trono de Deus. A oração sem confiança. O quarto item é, para você orar, você tem que permanecer em Jesus. Na verdade,
Você tem que sempre permanecer no Senhor. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus responde oração daqueles que acreditam, daqueles que crê. A pessoa precisa estar em Cristo. Não é verdade? Ela tem que tomar uma decisão de, olha, é o seguinte, eu estou em Jesus, estou com Ele, eu creio nele, eu quero obedecer a Ele. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a oração do ímpio. Para nós orar também, a Bíblia fala que nós temos que ser obedientes e fazer oração à vontade de Deus. Para a oração ser forte, a oração ser poderosa, a pessoa precisa ser obediente e estar na vontade de Deus. Não adianta eu pecar ali e depois eu orar. Não adianta eu pecar lá depois eu orar. Eu vou ali e peco, depois eu oro. Eu vou ali e peco, depois eu oro. Eu vou ali e peco contra Deus, depois eu oro. Eu vou ali e cometo um pecado ali, depois eu oro. Não vai adiantar nada. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Entendeu? Então não adianta a pessoa continuar pecando e querer orar e dizer para que Deus vai responder a oração dele. Tem como? Eu vou ali, peco, Deus, eu oro. Não, não é assim. A Bíblia diz, o ensinamento fala, que você tem que ser obediente e fazer a vontade de Deus para que a tua oração seja uma oração de poder, uma oração poderosa. Você tem que ser uma pessoa que você tem que ser obediente. Se você conhece a palavra de Deus, se você acredita em Deus, se você crê na palavra do Senhor, você tem que ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Ó, Senhor, eu estou orando aqui agora, eu quero que o Senhor faça isso para mim, que o Senhor abençoe minha casa, abençoe minha família, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, eu quero que o Senhor me dê prosperidade na minha vida, mas depois você vai ali e peca. Não, você tem que ser firme na palavra. Você tem que procurar obedecer a palavra de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Entendeu? Outro item, nós temos que confiar na nossa oração. Para a oração ser forte, você tem que confiar no Espírito de Deus. Confiar no Espírito de Deus. Nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Orar de acordo com a vontade de Deus. Orar com acordo e a vontade de Deus. Depois eu vou citar os versículos bíblicos para você marcar aí. Você tem que orar, você tem que chegar a Deus com aquela plena confiança, né? Quando você vai orar a Deus, você tem que chegar a Deus com aquela plena confiança na presença de Deus. Com a plena confiança na presença de Deus. Porque se você não tiver aquela plena confiança na presença de Deus, a tua oração não vai ser respondida. Oração forte é aquela que Deus responde. Oração com poder é aquela que Deus responde. Outro item, você tem que orar pela intermediação de Jesus Cristo. Certo? Sempre colocando o nome de Jesus para que, através de Jesus, chegue a Deus e Deus responda a tua oração. O último item aqui, para você orar, você tem que estar em comunhão com os irmãos. Se você for orar, mas se você não estiver em comunhão com os irmãos, você pode ficar 3, 4 horas de joelho que a tua oração não vai ser respondida. Você pode ter certeza, a tua oração não vai ser respondida se você não estiver em comunhão com os teus irmãos. Amém? Você tem que estar em comunhão. Certo? Tem que estar em comunhão com os irmãos. Então o primeiro item é procurar a face de Deus. Essa oração for poderosa. Buscar ao Senhor de todo o coração. Orar com confiança. Permanecer em Jesus. Ser obediente à vontade de Deus. Confiar no Espírito Santo.
Orar de acordo com a vontade de Deus. Chegar a Deus com plena confiança. Orar pela intermediação de Jesus Cristo e estar em comunhão com os irmãos. Buscar a face de Deus, você se encontra no livro de 2 Crônicas 7,14. Buscar ao Senhor de todo o coração, Jeremias 29,13. Orar com confiança, livro de Marcos 11, 23, 24. Permanecer em Jesus, João 15, 7. Ser obediente à vontade de Deus, primeira epístola de apóstolo São João 3, 22. Confiar no Espírito Santo, Romanos 8, 26. Orar de acordo com a vontade de Deus, 1 João 5, 14. Chegar a Deus com plena confiança, Mateus 7, 7 ao 12. Orar pela intermediação de Jesus Cristo, João 14, 13 e 14. Estar em comunhão com os irmãos, 5, 24. Então está aqui esse estudo aqui a respeito da oração com poder. Você pode pegar esses itens da palavra de Deus aqui, porque nós não costumamos pregar fora da palavra de Deus, né? Então esse estudo aqui é um estudo como orar com poder. Como que você se torna a oração sua poderosa, né? Porque muitas vezes você tem orado a Deus, tem buscado a presença de Deus e não tem obtido resposta. Por quê? Porque a tua oração não está sendo uma oração com poder. A tua oração não está sendo uma oração com confiança. A tua oração não está sendo obedecendo a palavra de Deus, né? Você tem que ser uma pessoa obediente a Deus. Orar com plena confiança a Deus. Estar em comunhão com os teus irmãos da igreja. Orar pela intermediação de Jesus Cristo. Confiar no Espírito Santo. Buscar Deus de todo o coração, como diz Jesus. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Ele de todo o coração, de todo o pensamento, com todas as suas forças. Então o teu coração tem que estar em Cristo, né? Não basta você chegar na igreja e levantar a mão, né? E dizer, eu sou Elias da igreja. Na hora que eu levantar a mão, o fogo já vai cair. Não é bem assim, meus irmãos. Você tem que orar de coração sincero, com o teu coração aberto diante de Deus, orar com plena confiança, buscar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, com plena confiança, confiar no Espírito de Deus, ser obediente à palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, orar sempre com a intercessão de Jesus. Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, estou aqui na tua presença, né? Eu sei que o Senhor está aqui, colocar sempre o nome de Cristo, né? Então tem pessoas que chegam lá e falam, desce fogo do céu aqui agora. Não é assim que Deus vai ouvir a tua oração. A tua oração sem esses requisitos aqui, ela não pode ser uma oração poderosa. Ela se torna uma oração fraca, que ela não passa do teto da igreja. Então por isso que muitas das vezes você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem falado com Deus, e a tua oração até o momento não tem sido respondida. Então, para a tua oração se tornar poderosa, maravilhosa, quando você começa a orar, o céu se abre, o fogo começa a cair do céu, os seus problemas começam a ser resolvidos, as dificuldades começam a ser sanadas. Deus começa a trabalhar na tua vida, operar na tua vida de uma forma tremenda. Você tem que ter esses requisitos bíblicos. Eu quero repetir mais uma vez. Procurar a face de Deus, né? Sempre está procurando a face de Deus, porque só Ele que pode resolver. Buscar Deus de todo o coração, orar com confiança, permanecer em Jesus, certo? Pé no mundo, pé na igreja, que é difícil. Ser obediente à vontade de Deus.
confiar no Espírito Santo, orar de acordo com a vontade de Deus, né? Quantas orações que é feita hoje, que nem o publicano fazia lá, né? Senhor, eu sou o cara, eu sou aquele que não tem ninguém como eu mais, entendeu? Fica difícil, entendeu? Então nós temos que orar com confiança, não é acreditar no nosso próprio ego, no nosso próprio eu, achando que Deus, ele é obrigado a responder qualquer tipo de oração que você faz. Não. Deus, ele responde a oração sincera, a oração com confiança, a oração de coração, a oração de acordo com a palavra de Deus, chegar a Deus com plena confiança, orar pelo intermédio de Jesus e também estar em comunhão com os irmãos. Se você está de mal com o teu irmão, não precisa nem chegar a Deus para orar. Primeiro você vai lá, pede perdão para o teu irmão, que você está de mal dele, né? Porque senão jamais Deus vai ouvir a tua oração. A Bíblia fala que se nós estiver de mal com o nosso irmão, Deus não aceita nem nossa oferta, nem nosso voto. Você tem que estar de acordo com o teu irmão, em comunhão com o teu irmão. Se teu irmão te ofendeu, você tem que perdoar ele segundo a palavra de Deus. Se possível, até 70 vezes 7 por dia, para que a tua oração seja uma oração poderosa, para que quando você abrir a tua boca, de joelho na presença de Deus, ou na igreja, ou na tua casa, quando você começar a orar, tenha na sua vida esses requisitos que nós explicamos aqui dentro da palavra de Deus. Para que quando você orar, Deus responder a tua oração. E a tua oração se tornar uma oração forte contra Satanás. Uma oração poderosa contra Satanás. Amém? Então medite, meus irmãos, nesses versículos bíblicos que eu citei nessa live, vai ficar gravado no Facebook, para você aprender a chegar diante de Deus, para você aprender a orar diante do Senhor, para que a tua vida ela continue sendo uma bênção na presença de Deus. Né? Oração é uma coisa muito importante. A oração na vida do crente é um remédio. Oração é como se fosse um fortificante. Sim, mas quando ela chega ao trono de Deus. E você precisa de oração. Você precisa falar com Deus. Nós precisamos todo dia falar com Deus. Só que temos que ter esses requisitos bíblicos para que Deus possa ouvir a tua oração e ela chegar ao trono de Deus, para que você possa obter uma resposta maravilhosa e Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar o seu dia de hoje e a sua família. Eu tenho certeza que isso é uma benção, que você ama a palavra do Senhor. E você vai meditar nesses versículos bíblicos que nós citamos aí, para que a tua oração seja uma oração poderosa diante de Deus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus.